Fala galera, eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo por aqui. Se você gostar do vídeo que você vai assistir, aproveita e compartilha com os amigos. E não deixa de dar seu like. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu respondo para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a civilização grega. Toda vez que a gente começa a falar sobre uma civilização antiga, a primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar esta civilização geograficamente. A Grécia está localizada geograficamente na Península Balcânica, que fica ali na Europa. É uma península banhada, por um lado, pelo mar Mediterrâneo, por outro, pelo mar Egeu. Ela fica próxima da Península Itálica, ela fica próxima da Turquia, ela fica próxima ali, relativamente próxima ao norte da África e fica próxima ali à ilha de Creta. Essa península, galera, ela é muito acidentada, ela não tem nenhum grande rio que corte a península toda, como acontecia com o rio Nilo na África, tá? Ela é uma região com muitos acidentes geográficos, são muitas penínsulas. A Península Balcânica é uma península com muitas penínsulas. E é óbvio que você tem noção clara daquilo que eu quero dizer quando eu falo sobre uma península. Uma península é um braço de terra estendido sobre o mar, mas que fica preso ainda ao continente, diferente da ilha, que é desconectada do continente, cercada de água por todos os lados. A Península Balcânica, ela é uma península cheia de outras penínsulas, o que significa que a comunicação entre uma região e outra, ela é relativamente complicada, tá? Ela é bem difícil, na verdade. O terreno acidentado da Península Balcânica também dificulta a prática da agricultura. Por isso, os gregos não serão conhecidos pela sua grande agricultura, pelas suas inovações tecnológicas na agricultura. Basicamente, eles desenvolveram uma agricultura de uvas e oliveiras, porque exigiam pouco espaço para o cultivo, e a criação de animais de gado de pequeno porte, como é o caso, por exemplo, de ovelhas e cabras, justamente por causa do terreno acidentado que havia na Grécia. O terreno acidentado ainda vai provocar uma outra característica extremamente importante da Grécia Antiga, que é a organização política em cidades-estado. A dificuldade de comunicação entre uma região e outra vai fazer com que os aldeamentos humanos que se formaram na Península Balcânica se organizassem originalmente como cidades-estado. E uma cidade-estado é uma organização, uma unidade política completamente autônoma, independente de todas as outras unidades políticas da região. Isso equivale a dizer que, na Grécia Antiga, não houve um processo de unificação política. Em outras palavras, não houve, ao longo de toda a história da Grécia, um governante que tenha sido o governante de toda a Grécia, a não ser se nós considerarmos o último período da história da Grécia, o período helenístico, onde Alexandre o Grande vai exercer o controle sobre todo o território da Grécia, mas esse é um período curto e nós vamos falar sobre ele mais para frente, tá? A Grécia vai influenciar profundamente a nossa sociedade. Elementos extremamente importantes da nossa cultura, como, por exemplo, o teatro. E quando eu digo teatro, a gente pode estender isso também para as novelas, para os seriados, para a teledramaturgia de modo geral, que tem a sua origem sempre no teatro. O teatro surge na Grécia e vai perdurar ao longo da história, se tornando um elemento cultural da humanidade. A nossa organização política, tanto a república quanto a democracia, são conceitos que surgiram na Grécia, ainda que uma forma de governo chamada república tenha sido aplicada efetivamente entre os romanos. Mas é o filósofo grego Platão que vai desenvolver o conceito de república no livro que se chama A República. Tá? A ideia de democracia também é uma ideia que surge na Grécia. A ideia de o pensamento, o estudo do pensamento, a filosofia surgiu na Grécia. A matemática, nós podemos dizer que o primeiro grande matemático da história da humanidade é Pitágoras, mas não podemos desconsiderar também Tales de Mileto como grande matemático. São gregos. Ou seja, a Grécia influenciou
profundamente a nossa sociedade. E é isso que nós vamos estudar neste vídeo de hoje. E para começar, eu já comecei, mas para dar sequência naquilo que nós estamos falando, vamos estabelecer uma periodização histórica da Grécia. Como assim uma periodização histórica? Vamos estabelecer os grandes períodos históricos da Grécia. Tá? A Grécia está situada na antiguidade, mas agora nós falamos de uma antiguidade clássica. Eu vou deixar aqui um card, aqui em cima, em algum lugar vai aparecer, com o link para a aula de revisão da quarentena, onde eu vou estar trabalhando com a introdução ao estudo da história e a pré-história. E ali você vai ter uma parte desta aula falando sobre a linha do tempo. E aí você vai poder verificar essa questão da antiguidade na qual a Grécia está inserida. A Grécia está inserida na chamada antiguidade clássica. Além disso, galera, a história da Grécia ela está dividida em 5 grandes períodos. O período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Alguns historiadores mais modernos, hoje, classificam esta divisão da história da seguinte maneira: tempos homéricos, período arcaico, clássico e helenístico. E aí não são 5 períodos, mas sim 4. Tá? Pode aparecer as duas formas, as duas maneiras de dividir, elas são aceitáveis pela historiografia. Então vamos começar pelo período pré-homérico. O período pré-homérico da história da Grécia, galera, é o período que vai ser marcado pelo povoamento da Península Balcânica. Esse povoamento vai acontecer entre o ano 2000 e o ano 1000 a.C., quando vários povos vindos do Oriente vão invadir a Península Balcânica. Em um primeiro momento, a península vai ser ocupada por aqueus, eólios e jônios, que vão entrar na Península Balcânica entre o ano 2000 e o ano 1000 a.C. A partir do ano 1000, a Península Balcânica vai ser invadida por uma leva de povos chamados de dórios, que eram povos extremamente violentos e que espalharam o terror na Península Balcânica, provocando a fuga de muitos povos que viviam ali para outras regiões, fundando colônias gregas, dando início à construção daquilo que nós chamamos de mundo grego. Esse processo nós vamos chamar de primeira diáspora grega. Ele vai dar origem à formação das primeiras colônias gregas fora do território da Península Balcânica, iniciando, como eu disse anteriormente, o período chamado, o processo chamado de construção do mundo grego. Mas é também do período pré-homérico o período da formação daquilo que nós vamos chamar de dominação cretense, período em que a civilização situada na ilha de Creta vai ocupar o território da Grécia e vai dominar o território da Grécia. Essa dominação ela é explicada do ponto de vista lendário, por exemplo, ela é explicada pela lenda de Teseu e Minotauro, que fala sobre o rei Minos, que vai obrigar os gregos a oferecerem anualmente sacrifícios humanos para uma criatura meio homem, meio touro. Na verdade, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, chamada de Minotauro. Tá? Ora, a lenda de Teseu e Minotauro explica que o rei Minos, depois de ter procurado o oráculo de Delfos para saber se ele seria o novo rei de Creta, recebeu a seguinte informação: que no dia em que ele encontrasse um touro branco saindo do mar, ele estaria sendo confirmado pelo deus Poseidon como o novo rei de Creta. E isso aconteceu, ele encontrou um touro branco saindo do mar. Só que a sacerdotisa de Poseidon havia dito para o rei Minos o seguinte: quando você encontrar o touro, sacrifica e devolve para Poseidon. Mas o touro era tão bonito que Minos resolveu ficar com o touro para ele, sacrificando para o deus um outro animal, tentando enganar um deus como Poseidon. Você nunca deve tentar enganar a Deus, porque Deus é alguém que não dá para enganar. E se for um deus como Poseidon, menos ainda, porque ele pode te ferrar muito. Ora, Poseidon prometeu então castigar o rei Minos. E quando Minos chegou em casa, o castigo já tinha sido aplicado. A esposa do rei Minos havia se apaixonado pelo touro e se entregado ao touro. Isso mesmo, ela fez sexo com o touro. E desta relação nasceu o Minotauro. Minos pensou em sacrificar o animal, mas o Poseidon mandou avisar que ele não deveria sacrificar o menino. Deveria construir um labirinto, colocar o animal ali dentro, e todos os anos ele deveria oferecer um sacrifício com 14 virgens que seriam devorados pelo Minotauro. 7 meninas
e 7 meninos, que deveriam ser colocados nus dentro do labirinto para que fossem caçados e comidos pelo Minotauro. Em uma determinada ocasião, um dos jovens que foi para a Grécia, para Creta, para ser sacrificado ao Minotauro, era o jovem Teseu, que acreditava que poderia matar o Minotauro. A filha do rei Minos, uma princesa chamada Ariadne, se apaixonou pelo Teseu, mas ele iria morrer comido pelo Minotauro, e ela resolveu, então, evitar que isso acontecesse, e ela decidiu dar para ele um novelo de lã e uma espada. Com esta espada ele mataria o Minotauro e com o novelo de lã ele encontraria o caminho para sair do labirinto. E foi isso que aconteceu. Ariadne acreditou que os dois viveriam felizes para sempre, como num conto de fada da Disney. No entanto, isso não aconteceu. Teseu se voltou contra ela, voltou para a Grécia, formou um exército e atacou a ilha de Creta, libertando os gregos da dominação cretense. Essa é a explicação lendária para o início e o fim da dominação cretense, certo? Qual a explicação histórica? Tinha um vulcão em Creta e ele entrou em erupção. Acabou a história. Os cretenses teriam sido destruídos por essa erupção vulcânica e os gregos teriam sido libertados da dominação cretense por causa dessa erupção vulcânica. Tá? A história de Teseu e o Minotauro, juntamente com a primeira diáspora grega, põe fim na primeira fase da história da Grécia, que nós chamamos de período pré-homérico, mas que alguns historiadores incluem no período chamado Tempos Homéricos. Tá? A segunda etapa vem com o período homérico. Esse período recebe esse nome por causa das obras do poeta grego Homero, a Ilíada e a Odisseia. São dois clássicos da literatura universal. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Aqui há um parênteses a gente considerar. Tá? Em geral, a gente considera que a Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Não. A Ilíada conta a história do 9º ano da Guerra de Troia apenas. A guerra durou 10 anos, mas a Ilíada conta a história do 9º ano da Guerra de Troia. E a Odisseia conta as aventuras dos gregos, liderados por Ulisses, depois de vencer a Guerra de Troia, no caminho de volta de Troia para suas cidades, certo? A Ilíada e a Odisseia se configuram como a única fonte, praticamente, para o estudo da história da Grécia, neste período chamado pré-homérico. Tá? Não há outras grandes fontes. Portanto, é um período obscuro, onde há uma dificuldade de fontes históricas que possam permitir ao historiador ter uma visão mais clara desse período. É um período em que os gregos praticamente não faziam uso da linguagem escrita. Tá? Os gregos praticamente não usavam a linguagem escrita. O próprio Homero era cego e, portanto, não escreveu de próprio punho a Ilíada e a Odisseia. Acredita-se que boa parte dessas obras tenham sido escritas no Egito e ditadas para escribas egípcios que transcreveram para o papel aquilo que o Homero ditava para eles. Isso se confirma porque o Homero passou boa parte da sua vida, mesmo grego, vivendo no Egito. Aliás, outros gregos importantes, como é o caso, por exemplo, de Tales de Mileto, também viveram boa parte de suas vidas no Egito Antigo. O Egito era um grande centro na antiguidade. Muita gente migrava para lá, é o caso, por exemplo, do Tales e também do Homero. E historiadores importantes como Heródoto também estudaram a história do Egito Antigo. Tá? Então não há muita informação sobre o período pré-homérico da história da Grécia, além daquilo que há na obra A Ilíada e a Odisseia. Tá? É importante ressaltar que neste período, os gregos vão estar organizados em comunidades gentílicas, que são comunidades familiares. O gênus é a grande família grega. Ele é liderado por um ancião que pode ser chamado de pater, geronte ou basileu. Tá? O pater, ele é o responsável pela organização de toda a vida dentro da comunidade gentílica. É ele que decide o que será produzido, o que deixará de ser produzido, quem vai trabalhar, quando vai trabalhar, como trabalhar. Tudo vai estar submetido à autoridade do pater, que pode ser chamado de pater, pode ser chamado de geronte, pode ser chamado de basileu. Tá? Na comunidade gentílica, não há o conceito de propriedade privada. A terra pertence a todos.
todos são donos da terra, todo mundo trabalha e tudo aquilo que é produzido é dividido igualmente entre todos. Como não há o conceito de propriedade privada, não há também as minhas ferramentas e as suas ferramentas. As ferramentas são da comunidade. Todos utilizarão para produzir aquilo que todos irão receber igualmente depois. Como não há ausência de comida e nem tampouco conflitos internos ou externos, há uma tendência natural ao aumento da densidade demográfica. A população vai aumentar e à medida que esta população vai aumentando, a Terra vai perdendo a capacidade de alimentar a todos e começam a surgir os chamados conflitos sociais. O geronte, ou pater, para resolver o problema, que era a responsabilidade dele, decide dividir as terras da comunidade gentílica, que serão divididas de maneira desigual. As melhores terras serão entregues para os parentes mais próximos do basileiro. As menos férteis serão entregues para os parentes de segunda geração. E vai haver aqueles que ou vão receber uma terra muito ruim ou não vão receber terra nenhuma, sendo obrigados a fugir da Península Balcânica em busca de alimento para poder sobreviver, o que vai levar à segunda diáspora grega, o que vai acabar concluindo o chamado mundo grego. Essa divisão de terras feita pelo Basileu vai acabar produzindo na Grécia uma nova organização social. Agora a sociedade grega, que não tinha divisões sociais anteriormente, passa a ter a seguinte divisão social. No topo da pirâmide social, nós temos um grupo chamado de eupátridas, chamados bem-nascidos, porque eram os parentes próximos do basileiro. Abaixo dos eupátridas, nós temos os giurgóis, que vão se dedicar à pequena agricultura e à atividade comercial. Há ainda um terceiro grupo chamado de tetas. Os tetas são os marginalizados, são aqueles que ou receberam terras inférteis ou não receberam terras nenhuma e foram obrigados a fugir da Península Balcânica. E abaixo desses, nós temos ainda os escravos. E na Grécia há dois tipos de escravos. Tá? Nós temos a escravidão por guerra e a escravidão por dívida. Por guerra é aquele sujeito que foi derrotado na guerra e foi conquistado e vai ser escravo pro resto da vida. O escravo por dívida é aquele que pegou dinheiro emprestado de alguém e não conseguiu pagar o empréstimo. E, portanto, vai se tornar escravo até que ele quite o empréstimo que ele fez. Esta é a escravidão por dívida, ela é, portanto, uma escravidão temporária. Tá? A segunda diáspora grega vai provocar a passagem do período homérico período arcaico. No período arcaico, galera, nós temos a criação, a formação e a consolidação das cidades-estado gregas. Tá? Como eu já disse anteriormente, uma cidade-estado ela é uma unidade política completamente autônoma das demais. Não há nenhuma autoridade superior a uma cidade-estado, porque não há unidade política. O que une todas as cidades da Grécia como cidades gregas são elementos culturais. É o fato de falarem uma língua em comum, de terem uma mesma crença religiosa, né? De terem uma cultura em comum, é o que faz das cidades gregas. Porque no que diz respeito à unificação política, esse conceito não existe entre elas. Tá? São inúmeras as cidades-estado gregas. Nós poderíamos falar aqui de Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, Mileto, entre outras tantas. Mas, em geral, a gente estuda normalmente as cidades de Esparta e a cidade de Atenas, que são as duas principais. Toda cidade-estado ela está dividida basicamente em três partes: a Acrópole, a Ágora e o Haste. Tá? Toda cidade-estado tem estas três partes, e isso quando a gente fala da Grécia. Tá? A Acrópole é o centro militar e religioso, é ali onde são tomadas as decisões de caráter de guerra e de caráter de religião. Tá? A Ágora é o espaço para o debate político, é o espaço onde o cidadão, aquele que tem o direito de cidadania, pode comparecer e expressar a sua opinião sobre os assuntos políticos que afetam a cidade. É lá na Ágora que atuam, portanto, os cidadãos. Aquele cidadão que não comparece na Ágora, que não se interessa pelos assuntos de política, que não se envolve com questões políticas, os gregos chamavam de idiota. E é lógico que esse cara é um idiota. Por quê? Porque a política decide tudo na nossa vida.
se a gente vai ter esse direito, se a gente vai ter aquele direito, se a gente vai ter esse dever ou aquele dever, quem decide isso? É a política. Se você não se interessa por política, é óbvio que você é um idiota, porque os políticos vão decidir coisas sobre a sua vida e você não vai ficar nem sabendo. É por isso que o poeta Bertolt Brecht vai escrever um texto chamado O Analfabeto Político. Depois você procura esse texto, tá? É um texto bem legal. Nesse texto, Bertolt Brecht, ele vai dizer que o analfabeto político é o responsável pela miséria, é o responsável pela corrupção, é o responsável pela prostituição, porque ele se orgulha de bater no peito e dizer assim, eu não faço política, eu não gosto de política. E enquanto isso, os corruptos, os bandidos, os ladrões, os imbecis com QI de ameba em coma, assumem o poder e ferram a vida do povo. Então os gregos estavam certos. Quem não se interessa por política é um idiota. Ora, é lá na Ágora que os não idiotas atuavam e davam a sua opinião sobre os assuntos políticos da cidade. Além da Ágora e da Acrópole, toda cidade-estado grega tem um haste. O haste é o espaço para o comércio, é o mercado, tá? É onde você vai comprar, vender, trocar, emprestar, é lá no haste. Este era o lugar que o filósofo grego Sócrates considerava o melhor lugar para você conhecer, na essência, quem é o ser humano. Porque é lá na hora de fazer o comércio que você vê quem o ser humano é de verdade. Tá? Ora, falando sobre as cidades-estado, nós vamos focar nas duas principais, Esparta e Atenas, por dois motivos. Porque elas são as duas das quais a gente tem mais informação para poder utilizar, para poder pesquisar, para poder saber como funcionava. Tá? Além disso, a maior parte das outras cidades-estado grega vão reproduzir pouco mais ou menos o modelo econômico, social e político, ou de Esparta, ou de Atenas, ou um misto dos dois. Por isso, a gente vai focar nas duas principais cidades, que são as cidades de Esparta e Atenas. Começando pela cidade de Esparta. Tá? Esparta está localizada na península do Peloponeso, e foi fundada pelos dórios, aqueles mesmos que lá no início do vídeo eu falei para você que invadiram a Península Balcânica de forma violenta, espalhando o terror sobre a Península Balcânica. Os dórios se fixaram ali na Península do Peloponeso e ali eles fundaram a cidade de Esparta, basicamente como se ela fosse um acampamento militar. É por isso que o conceito de cidadania em Esparta vai ser relacionado a dois fundamentos básicos. Para ser cidadão em Esparta, você precisava ser descendente direto dos dórios e ter carreira militar. Por isso nós falamos de um soldado cidadão. Ser cidadão em Esparta significava ser do exército, tá? E obviamente, para ser do exército, você tinha que ser descendente direto dos dórios. A sociedade espartana está dividida em três grandes grupos sociais. Os espartanos ou esparciatas, descendentes diretos dos dórios, aqueles que possuíam todos os direitos dentro da sociedade. Abaixo deles, os periecos, que são estrangeiros que vivem em Esparta e que se dedicam basicamente ao comércio, que era considerado pelos espartanos como uma atividade inferior, como se o comércio fosse um mal necessário. E esse comércio era relegado aos periecos, aos estrangeiros que atuavam em Esparta. Tá? Além dos periecos e dos esparciatas, nós temos os ilotas, que são os servos de Esparta, aqueles que não conseguiram fugir da península do Peloponeso quando os dórios se fixaram ali, eles se tornaram servos da cidade. Tá? A organização política de Esparta, ela obedece à seguinte hierarquia, a seguinte estrutura, não vamos chamar de hierarquia, tá? Você tem um grupo de juízes chamado de éforo, formado por 5 membros eleitos anualmente. Importante lembrar, todos os cargos políticos em Esparta eram ocupados por dórios, portanto, para ser membro do éforo, você precisava ser descendente direto dos dórios. Tá? Além do éforo, nós temos uma assembleia chamada Gerúsia, que é o principal órgão político de Esparta. Ele é formado por 28 membros que têm idade igual ou superior a 60 anos de idade. Portanto, é um órgão formado por anciãos com carreira militar. Tá? Abaixo da Gerúsia, nós temos a Ápela. A Ápela
é uma assembleia com cidadãos espartanos que têm idade igual ou superior a 30 anos. Quando um membro da Gerúsia morre, tem que se escolher um substituto para ele. Esse substituto é escolhido entre os membros da Gerúsia, entre os membros da Ápila, aqueles que têm acima de 60 anos, tá? Que são escolhidos em uma eleição, é isso mesmo, eles são escolhidos em uma eleição que é controlada, que é fiscalizada, que é gerenciada pelos membros do éforo. Além da Ápila, nós temos o cargo de administrativo daquilo que nós chamaríamos hoje de poder executivo, que é o cargo de rei. Só que em Esparta não havia um rei, e sim dois, portanto não era uma monarquia, mas sim uma diarquia. Para ser rei em Esparta, você precisava ser membro da Gerúsia, porque dois dos membros da Gerúsia ocupavam o cargo do poder executivo, o cargo de diarca. Além disso, é importante a gente destacar ainda o exército dos hoplitas, a tropa de elite de Esparta. Tá? Os hoplitas eram a tropa de elite de Esparta. Aqueles soldados que no filme 300 vão com o rei Leônidas para o estreito de Termópilas para enfrentar os persas, eram os hoplitas. Importante lembrar que em Termópilas não havia 300 pessoas só, tá? Eram 7.000 gregos. Mas eles enfrentaram 1 milhão de persas. Então a proporção não importa se é 300 ou se são 7.000, os que estão em menor número vão acabar perdendo. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Aguenta aí. Aproveitando que nós estamos falando sobre isso, vamos falar sobre a educação em Esparta. Tá? A educação em Esparta para o menino era uma educação militar. O menino era instruído para se tornar um bom soldado. A educação dele começava aos 7 anos e terminava aos 18, e quando ele completava o seu ciclo educacional, ele poderia entrar para a vida militar, para a carreira militar, e aí poderia entrar para Ápila, poderia entrar para Gerúsia, poderia ser até diarca. Tá? Já as meninas tinham uma educação até mais completa do que os meninos, porque enquanto os meninos estudavam apenas coisas relacionadas ao mundo militar, as meninas vão ter uma educação voltada para a economia, para a relação interpessoal, elas tinham aula de retórica, elas tinham inclusive aulas teóricas e práticas de sexualidade para que elas pudessem preparar os melhores filhos para Esparta, elas pudessem gerar os melhores filhos para Esparta. Por isso a educação delas também começava aos 7 e terminava aos 18, e o objetivo é formar aquelas que gerarão os melhores filhos para Esparta. E por isso ela precisava ter noções de sexualidade para poder entender o seu próprio corpo e poder, por isso, produzir os melhores filhos para Esparta. Ok? Chegamos então na cidade-estado de Atenas. Atenas está localizada na planície da Ática. Enquanto Esparta está na península do Peloponeso, Atenas está em uma planície. Tá? Ali em Atenas, o conceito de cidadania não vai ser ligado ao militarismo. A cidadania em Atenas está ligada ao gênero. Para ser cidadão em Atenas, é preciso ser homem, maior de idade, filho de pai e mãe grego, nascido em Atenas. O que significa que mulheres, crianças e estrangeiros não terão direito de cidadania. Atenas, no auge, ela vai ter 400 mil habitantes. E destes 400 mil, apenas 10%, ou seja, 40 mil pessoas, terão direito pleno de participação política, direito pleno de cidadania. Tá? Aliás, em Atenas, a mulher era considerada como um homem mal formado. Tá? Filósofos como Aristóteles vão atribuir à mulher como se a mulher fosse um erro da natureza. Mas como a natureza é sábia, mesmo quando ela erra, ela acerta. E ao errar criando a mulher, a natureza se corrigiu, dando para a mulher a obrigação de gerar os filhos dos homens atenienses, que segundo a crença ateniense, a criança estava toda pronta no sêmen do homem. E a barriga da mulher seria só o local onde a criança ficaria depositada até que ela estivesse pronta para nascer. Portanto, o machismo do Ocidente vem de muito tempo. Né? O pensamento machista ocidental já vem desde a Grécia Antiga. Até aí a gente já pode falar, por exemplo, sobre a questão da educação. A educação em Atenas, ela era excludente em todos os aspectos. Primeiro porque ela era paga, não havia uma educação pública.
tá? Todo mundo que queria estudar tinha que pagar e não custava barato, certo? E para estudar, só os meninos podiam estudar. As meninas eram proibidas de frequentar a escola, certo? Portanto, é excludente do ponto de vista econômico, porque os pobres não terão acesso à educação, e é excludente do ponto de vista do gênero, porque as mulheres estarão excluídas do direito da educação, tá? Inicialmente, a cidade de Atenas é uma cidade oligárquica. Ela é governada por 9 arcontes que são fiscalizados por um areópago e auxiliado por um grupo de 10 estrategos, que são estrategistas militares. Então, inicialmente, ela é uma cidade oligárquica, mas o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, o desenvolvimento comercial da cidade vai acabar ampliando os direitos de participação política para outros grupos dentro da cidade. A pirâmide social de Atenas, ela pode ser representada da seguinte maneira. No topo da pirâmide social, nós temos os eupátridas, aqueles mesmos chamados de bem-nascidos. Abaixo dos eupátridas, nós temos os demiurgos, que são comerciantes enriquecidos que surgiram ali em Atenas. Abaixo dos demiurgos, nós temos gilgóis e tetas, o que significa que os gilgóis foram rebaixados no seu status social e vão passar a ser tratados agora como marginalizados. Abaixo dos gilgóis, nós temos um grupo chamado de metecos, que são os estrangeiros em Atenas. E abaixo dos metecos, nós temos ali os escravos, tá? Os escravos estão na base da pirâmide social de Atenas e estão divididos em 2 grupos, a escravidão por dívida e a escravidão por guerra. Daniel, e mulheres e crianças? Esses não aparecem na pirâmide social, tá? Porque para aparecer na pirâmide social é preciso ter direito de cidadania e mulheres e crianças não tinham esse direito, tá? No decorrer do desenvolvimento da história de Atenas, Atenas vai conhecer vários legisladores que vão tomar uma série de medidas que vão moldar a sociedade grega com as características que nós temos de a sociedade ateniense, né? Que vão moldar a sociedade ateniense com as características de cidade democrática que nós conhecemos hoje. Isso começa com 3, entre aspas, tiranos gregos que nós vamos chamar de Pisistrato, Hiparco e Hípias. Estes tiranos vão promover uma série de obras públicas em Atenas, cujo objetivo era gerar emprego e diminuir o distanciamento econômico entre a população de Atenas, diminuindo assim a desigualdade social e aliviando a pressão social que havia na sociedade. Depois nós teremos a atuação de legisladores como Drácon, Solon e Clístenes. Cada um deles vai fazer modificações na estrutura política de Atenas, levando a cidade àquilo que nós chamamos hoje de democracia. Tá? O Drácon, por exemplo, é o cara que vai produzir as primeiras leis escritas de Atenas. Na verdade, o Drácon não chega a produzir as leis escritas. Ele pega leis do costume e da tradição e transforma numa legislação escrita. Semelhante ao que o imperador Hammurabi fez na Mesopotâmia. Depois eu vou deixar aqui o card para a aula de Antiguidade Oriental, para que você possa relembrar a legislação do Hammurabi. Tá? Depois do Drácon, nós temos um outro legislador chamado Solon. O Solon já vai fazer uma legislação um pouco mais complexa. Ele começa abolindo a escravidão por dívida na Grécia. Não há mais escravos por dívida na Grécia depois que o Solon se torna legislador. Ele vai dividir a sociedade grega em 4 grandes tribos. E esta divisão vai ser baseada na renda. Portanto, todo mundo que tem uma renda A vai ficar em tal classe. Todo mundo que tem uma renda B vai ficar em tal tribo. Né? Esse era o nome dado. Esta divisão é uma divisão baseada na desigualdade. Coloca os ricos numa tribo, os classe média na outra, os meio médio, meio pobre na outra e os pobres numa 4ª classe, excluindo, por exemplo, o convívio dos diferentes grupos econômicos, gerando violência dentro da sociedade. Tá? A intenção era boa, mas acabou dando errado. O Solon
ainda vai criar dois grandes órgãos dentro da estrutura legislativa de Atenas, tá? A Bulé e a Eclésia. Tá? A Bulé era formada por 400 membros e tinha a função de elaborar as leis em Atenas. A Eclésia não tem um número definido de participantes na legislação do Solon. Isso só vai acontecer quando Clístenes se tornar legislador em Atenas. Tá? E ele ainda vai criar um tribunal de justiça para julgar os crimes cometidos contra a cidade, quase como se fosse um tribunal para crimes políticos. Esse tribunal se chama Elileu. Era ali que eram julgados aqueles que cometiam crimes contra a cidade. Tá? Depois do Solon, nós temos um legislador chamado Clístenes, que é considerado o pai da democracia. Por quê? Porque ele vai modificar de maneira tão radical a legislação em Atenas, que ele vai moldar o conceito que nós chamamos hoje de democracia. Tá? Como isso aconteceu? Primeira coisa que o Clístenes vai fazer, ele vai abolir a divisão censitária da sociedade. A sociedade não vai ser dividida mais com base na renda. Tá? Esta divisão vai ser agora por ancestralidade. Todo mundo que tiver um ancestral em comum vai estar na mesma tribo. E a sociedade vai ser dividida em 10 grandes tribos. Certo? Para governar a cidade, ele vai devolver o poder aos arcontes. Só que agora serão escolhidos um arconte de cada tribo, o que significa que o conjunto todo da sociedade vai estar representado na legislação do Clístenes. Tá? Ele vai aumentar o número de participantes da Bulé de 400 para 500 e vai estabelecer um número de participantes para a Eclésia. A Eclésia agora tem 6.000 membros e a função dela é fiscalizar os membros da Bulé. E é ele que vai estabelecer qual a pena para quem comete crimes que são julgados pelo tribunal Elileu. Tá? Todo mundo que fosse condenado pelo Elileu deveria ser condenado ao ostracismo, ou seja, à perca da cidadania. Foi o que aconteceu com o filósofo grego Sócrates, acusado de corrupção da juventude e de não respeitar as tradições religiosas. Mas como ele era uma pessoa notória, como ele era uma pessoa famosa, foi dado ao Sócrates o direito de escolher entre duas penas. Ou beber cicuta e morrer, a cicuta é um veneno, ou cair no ostracismo e perder o direito de cidadania. E Sócrates optou por beber cicuta porque ele considerava que só havia uma coisa pior que a morte: deixar de ser cidadão ateniense. Tá? Galera, passamos então para o período clássico da história da Grécia. Tá? O período clássico é o período do apogeu e da decadência das cidades-estado gregas. Nesse período, as cidades-estado vão atingir o seu maior nível de desenvolvimento, mas também vão entrar na sua maior decadência. Inclusive, no final do período, os gregos serão conquistados pelos macedônios, dando origem ao período que nós chamamos de helenismo. Tá? Esse período ele vai se estender ao longo do século 6 em diante. É o século em que surge, por exemplo, a filosofia. Tá? É o século em que os gregos vão se envolver e vencer as guerras médicas, que são as guerras dos gregos contra os persas. Tá? Depois da vitória dos gregos nas guerras médicas, e essas guerras vão acontecer por causa do expansionismo do Império Persa. O Império Persa é um império expansionista e depois de conquistar todo o Oriente, vai se voltar ao Ocidente e vai conquistar, e vai tentar conquistar a Grécia, intento que fracassou, certo? Particularmente por causa dos gregos. Eles enfrentaram os gregos e foram derrotados nas guerras médicas. Ainda que tenham ganhado batalhas importantes, como a Batalha de Termópilas, tá? Mas foram derrotados em outras batalhas importantes, como a Batalha de Maratona. Depois da vitória dos gregos nas guerras médicas, vai ser fundada a chamada Confederação de Delos. Aqui eu quero que você preste atenção. Existem autores que falam que a Confederação de Delos foi criada depois das guerras médicas, para evitar uma nova tentativa de invasão persa sobre o território da Grécia. Existem outros autores que falam que a Confederação de Delos foi criada durante as guerras médicas, para unir as cidades gregas contra os persas. O fato é que foi criada uma liga de cidades que tinha por objetivo formar, treinar e armar um exército para que quando a Grécia fosse atacada novamente por um inimigo, a Grécia toda pudesse se defender através
da Confederação de Delos, que ficaria situada na cidade de Atenas. Esparta não participou da confederação. Ela vai oferecer soldados para ajudar a fazer o patrulhamento do território da Grécia, mas ela não vai fazer parte da Confederação de Delos, porque os espartanos entendiam que a criação de uma liga de cidades como aquela nada mais era do que uma tentativa de Atenas de exercer uma hegemonia sobre todo o território da Grécia. Por isso eles não vão participar como membros da liga. Como que essa liga funcionaria? As cidades pagariam tributos e com esses tributos Atenas iria formar, treinar e armar o exército para ficar de prontidão no caso de um ataque inimigo. Só que isso não aconteceu e Atenas utilizou o dinheiro da confederação para fazer uma reforma urbanística na cidade depois da vitória sobre os persas. Cidades gregas como Corinto começaram a pedir prestação de contas do que estava sendo feito com o dinheiro. E Atenas não aceitou esse tipo de desconfiança, de pedido de prestação de contas, e vai acabar entrando em atrito com cidades como Corinto. Corinto decide então se desligar da Confederação de Delos. Atenas não aceita o desligamento e inicia uma guerra contra Corinto. Esparta declara guerra contra Atenas para defender Corinto e tem início assim a chamada Guerra do Peloponeso, uma guerra civil, que é uma guerra entre as cidades gregas. Esta guerra vai unir as cidades gregas lideradas por Esparta contra Atenas e, obviamente, as cidades lideradas por Esparta vão vencer a guerra. E depois da vitória na Guerra do Peloponeso, será formada a Liga do Peloponeso, uma liga de cidades liderada por Esparta para evitar que outra cidade grega tentasse exercer hegemonia sobre toda a Grécia. Mas, na verdade, era isso exatamente que Esparta queria, exercer ela a hegemonia sobre o território da Grécia. Tebas não aceita e nós temos uma nova guerra civil entre as cidades gregas, seguida por um período de dominação territorial de Tebas sobre o território da Grécia. Todos esses conflitos eram fomentados, na verdade, pelo rei Filipe da Macedônia. O rei Filipe é rei de um império expansionista, a Macedônia, que já havia conquistado, inclusive, a Pérsia e outras regiões do mundo, e que estava agora em busca de conquistar o território da Península Balcânica. Porém, o Filipe fez uma leitura muito clara de uma guerra contra os gregos. Todas as vezes que um povo tentou conquistar a Grécia e atacou uma cidade grega, as outras se uniram em torno daquela que estava sendo atacada. Por isso, Filipe fez a seguinte estratégia: antes de atacar a Grécia, eu preciso romper aquilo que une as cidades gregas. Eu preciso plantar o ódio entre estas cidades, para que quando uma for atacada, a outra não vier em seu socorro. E por isso ele vai fomentar estas guerras civis e a estratégia vai se mostrar bem sucedida, porque a Macedônia conquistou a Grécia, dando início ao período da história da Grécia que nós chamamos de helenismo. Ainda que Filipe da Macedônia seja o conquistador da Grécia, o maior rei macedônio que governou sobre a Grécia será o rei Alexandre o Grande. Inclusive, há alguns anos atrás, foi feito um filme bem fiel à historiografia, à biografia do Alexandre. O filme se chama Alexandre, vale a pena você assistir se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse ícone da história mundial. O Alexandre vai ser considerado um dos maiores guerreiros da antiguidade. Por isso, ele é chamado de Alexandre o Grande. Ele é o rei que mais expandiu o território da Macedônia. Ele foi criado como grego. O professor particular dele era Aristóteles, tá? O que vai gerar algum atrito entre ele e o Filipe, porque o Alexandre não tinha as características culturais de um homem macedônio, de um guerreiro macedônio, e sim de um cidadão grego, o que fazia com que o Filipe não confiasse muito na capacidade que o Alexandre teria de exercer o governo sobre a Macedônia que havia conquistado a Grécia. Mas no final das contas, com a morte do Filipe, o Alexandre acaba se tornando o rei da Macedônia e vai expandir os territórios da Macedônia como nenhum outro rei macedônio conseguiu fazer. O Alexandre, ele era um entusiasta da miscigenação. Ele acreditava que quanto mais misturadas fossem a raça e a cultura, mais forte era tanto uma quanto a outra.
Por isso, ele estimulava os seus soldados a se casarem com mulheres estrangeiras, para fortalecer a raça. Ele próprio, Alexandre, se casou com uma princesa persa chamada Roxana, tá? Mas a Roxana não deu herdeiros para ele. Há quem diga que o Alexandre tinha problemas com a fertilidade, há quem diga que porque ele frequentava muito pouco a cama da Roxana e por isso não acabou tendo herdeiros com ela. Tá? Em 146 a.C., Alexandre o Grande morre e morre sem deixar herdeiros, o que vai promover a quebra da unidade do território da Macedônia e, consequentemente, da Grécia, pondo fim à história da Grécia da forma como nós a conhecemos. Esse entusiasmo do Alexandre pela fusão cultural é que vai dar origem àquilo que nós chamamos de helenismo. O helenismo nada mais é do que a fusão da cultura grega clássica com a cultura oriental, principalmente. É isso, galera. O que nós tínhamos para falar sobre a civilização grega por hoje era isso daí. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha te ajudado. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o roteiro dessa aula que nós fizemos agora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder copiar, se você gostar de fazer isso, tá? E a mesma coisa está acontecendo nas outras aulas que eu estou colocando aqui no canal, tá? Na descrição do vídeo tem todo o roteiro do assunto que foi falado no vídeo, ok? Se você gostou e não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Se você gostou e não compartilhou com os amigos, aproveita e compartilha. Ative o sininho para você receber as notificações e se ficou alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser que eu fale sobre um determinado assunto, de repente um ponto da aula que você achou que eu poderia ter me aprofundado mais, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você num próximo vídeo. Eu sou o professor Daniel, você está no canal Tô Vendo Tudo e eu vejo você no próximo vídeo.